Neste tutorial, você vai aprender a criar um fluxo no SalesFlux. As principais dúvidas, por onde começa, quais as principais funções de um fluxo. Então, eu vou começar aqui com um exemplo de um fluxo para disparo individual, tá? Porque o SalesFlux, ele tem a opção também de disparos em grupo. Mas no grupo você vai ter a opção somente de disparo de WhatsApp, então essas funções você vai aprender nesse vídeo também, somente na campanha individual, certo? Então eu vou criar uma nova campanha aqui, só para a gente aprender as principais funções. Quando você cria uma nova campanha no SalesFlux, você tem alguns templates prontos para você conseguir as principais funções, os principais objetivos e já ter uma base caso você já esteja recém começando. Então, a gente oferece alguns templates de recuperação de vendas, upsell, recuperação de interessados na página de vendas, e esses templates você pode estar editando antes de ativar a sua campanha. Mas, por enquanto, a gente quer aprender a fazer um fluxo do zero, então eu vou criar uma campanha em branco. Aqui. Então, o primeiro item e mais importante de um fluxo é o item que possibilita a entrada dos leads no fluxo. Então, o primeiro item que a gente insere no fluxo é a stage de entrada. Stage é todo o quadradinho que tu arrasta para dentro do fluxo. Então, pode ser a tag ou a stage público. Essas duas têm a mesma função, possibilitar a entrada do lead no fluxo ou impossibilitar a entrada do lead no fluxo. A única diferença é que a stage público, que é esta aqui, ela possui uma limitação de tempo. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma tag de entrada, por exemplo, de compra realizada. Certo? Aqui embaixo eu tenho uma opção de escolher um período. Por exemplo, eu só quero que entre no fluxo o lead que comprar nos últimos 3 dias. Então, só vai entrar no fluxo quem receber a tag de compra realizada nos últimos 3 dias. E esse período ele é recorrente, então ele vai se atualizando conforme se passam os dias. Se você não quiser utilizar uma limitação de tempo, você pode estar utilizando a Stage Tag. Ela tem a mesma função, possibilitar a entrada dos leads no fluxo, mas não tem limitação de tempo. Ou seja, se eu colocar aqui uma tag de compra realizada, vão puxar todos os leads da minha base que já compraram, sem nenhuma limitação de tempo. Então, a outra função que eu também tenho nessas stages é poder estar colocando uma tag que impossibilita a entrada dos leads. Por exemplo, eu quero que entre no fluxo quem comprou, mas não gerou o Pix. Eu posso colocar como tag que impossibilita a entrada. Certo? Então, aqui embaixo das duas stages, nós temos algumas informações, né, as principais dúvidas, como funciona o gerenciamento dos campos de tag, qual a diferença entre público e tag, que foi o que eu expliquei agora, e como remover um lead de uma sequência por tag. Esse nós temos um tutorial exclusivo de alguns exemplos de como você pode remover ou impossibilitar a entrada de um lead no fluxo, ou mesmo retirar ele, certo? Então, elas possuem basicamente a mesma função, tá? Nós também temos a opção de agendar data e hora limite. Essa etapa ela vai enviar as mensagens aos leads até uma data e hora determinada. Se eu ativar aqui, por exemplo, como ela é uma stage de entrada, se eu ativar para as 18 horas, só vai entrar então até as 18 horas, certo? E em todas as stages do fluxo, seja de entrada, seja de tempo, seja sequência, nós temos a opção eventos. Nessa opção, vocês conseguem ter um controle maior da entrada e do trajeto do lead no fluxo. Então, você consegue ver a data e hora que você agendou no timer, nas stages, o andamento do lead no fluxo. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, um lead em específico, eu consigo saber quais as etapas que ele já passou. Consigo também filtrar por sucesso, aguardando e falha, vão filtrar todas as stages que já deu sucesso para os leads e quais leads que já passaram por essas stages e já receberam esses disparos. Posso programar também por tipo de disparo, então é um filtro também por data, onde tu consegue ver o trajeto do lead, certo? Então, depois de você incluir uma stage de entrada ou a tag
ou público caso queira uma limitação de tempo. Aqui eu vou deixar a tag só para a gente poder organizar um fluxo. Você tem a opção, antes de inserir a sequência, que eu já vou explicar o que é, inserir um timer. O timer, que seria tempo, você consegue gerenciar, então, tanto um tempo de espera quanto uma data específica. Então, aqui, por exemplo, você consegue colocar depois da stage de entrada, conectado ao timer, e depois do timer uma sequência. Por exemplo, eu quero que quem comprou e não gerou um Pix, entre no timer, aguarde o tempo que eu programei e vá para os disparos, se for o caso, certo? Aqui dentro a gente tem também os eventos, como todas as outras. Temos a opção de copiar stage, como todas as outras stages. Então, aqui a gente tem a opção selecionar um tempo de espera. Então, o lead ele vai aguardar esse tempo que nós determinamos para ser liberado pelo timer. Por exemplo, se eu colocar aqui minutos ou horas ou dias e a quantidade que eu quero, o lead, por exemplo, neste caso, vai aguardar 1 minuto para passar para a próxima etapa. Este timer você pode estar incluindo tanto fora da sequência quanto dentro. A gente também tem a parte de agendar data e hora limite. Essa opção aqui, ela vai enviar as mensagens aos leads até uma data e hora determinada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma data e uma hora, por exemplo, ele vai entregar aqui até o dia 2 de fevereiro de 2023, às 13h22. Depois disso, não vão mais ocorrer disparos. Então, é até quando os disparos ocorrerão. Primeiro, você tem que ativar e depois editar. Nós temos também determinar um intervalo de tempo. Neste caso aqui, eu determino o horário que vai começar os disparos e o horário que os disparos vão parar. Nós também temos a opção de selecionar os dias da semana. Então, neste caso aqui, seria quais os dias da semana o lead pode passar pelo timer, tá? Não é que o lead vai retornar desde o início do fluxo na segunda-feira. Por exemplo, eu estou no domingo e eu deixo segunda marcado, então o lead vai voltar aqui desde o início do fluxo de novo para passar por aqui de novo? Não. Seria quais os dias da semana eu quero que o lead passe por esse timer e dê sequência ao fluxo. Então, aqui você também consegue selecionar. Se você não selecionar, aí vai ter somente os critérios acima. Aqui você seleciona só se você quiser adicionar esse critério. Nós temos também essa parte de data específica. Essa parte aqui eu consigo agendar a liberação para um momento específico. Por exemplo, eu estou em lançamento e eu quero que essa campanha esteja programada já, mas o lançamento vai acontecer daqui a um mês só, no dia tal, na hora tal. Então, a gente sempre recomenda que você crie suas campanhas antes. Os fluxos, eles têm um tempo para ocorrer. Os disparos, eles podem levar um tempo, porque o lead, ele tem um tempo para conseguir percorrer o fluxo. Então, sair da sua base, entrar na primeira stage de entrada, passar pelo timer. Então, tudo isso a gente recomenda que você crie a campanha com antecedência, certo? Então, eu posso colocar aqui uma data, um mês, um ano e um horário específico para que sejam liberados os leads. Por isso, a função do timer fora da sequência, para que eu consiga controlar o início dos disparos, mesmo que esse dia ainda não tenha chegado. Eu também tenho a opção de agendar data e hora limite. Então, essa etapa aqui, ela vai enviar as mensagens aos leads até uma data e hora determinada, certo? Também tenho a opção de determinar um intervalo de tempo, certo? Então, neste caso aqui, em uma data específica. Então, eu posso colocar uma data que ainda não chegou. Início e fim. Certo? Então, programei meu timer aqui. Ó, como vocês puderam ver, eu não selecionei os dias da semana, então vão estar todos habilitados. E não vai ter critério. Por isso que elas estão todas aqui. E aí, aqui a gente tem as sequências. As sequências é onde nós programamos os disparos. Então, neste caso, nós temos a sequência mista, onde você consegue colocar todos os tipos de disparos que nós temos. Nós temos a sequência de WhatsApp, onde você consegue programar somente envios de WhatsApp. Esse SMS da mesma forma. Ligação da mesma forma, e-mail da mesma forma e opt-in da mesma forma.
certo? E nós temos, além da sequência, uma stage de texto, caso você queira organizar alguma informação durante seu fluxo. Por exemplo, eu não quero esquecer que eu programei esse timer porque o lançamento só começa daqui a um mês. Então, alguma informação que você queira deixar aqui, certo? Então, eu vou utilizar a sequência mista porque dentro dela eu consigo mostrar para vocês todos os disparos. Se vocês quiserem fazer somente disparos de WhatsApp, utilizam essa. Se quiserem utilizar somente de SMS e assim por diante. Então, depois eu limpo aqui, vamos mostrar a sequência mista. Então, eu conecto aqui no meu timer. Caso não queira utilizar timer, não precisa. Dentro da sequência, o item essencial e indispensável é o start. O start é uma stage responsável por começar o fluxo da sua sequência. Então, ele é obrigatório colocar como primeira etapa, certo? Do start, você conecta os seus disparos. Aqui dentro, eu também consigo colocar o timer, caso eu queira programar algum outro horário, certo? Por exemplo, por que o timer está dentro da sequência também? Se eu quiser, por exemplo, programar um disparo de WhatsApp, e entre esse disparo de WhatsApp eu quero que a pessoa aguarde 3 dias para depois mandar um disparo de e-mail, eu consigo também. Então, por isso que o timer está aqui. Como a gente já explicou o timer, vou explicar para vocês os disparos. Nós temos outra opção aqui dentro, que é a stage de aquecimento. A stage de aquecimento nós costumamos recomendar bastante para o caso de um dispositivo novo, por exemplo, um chip não aquecido. Ela serve para limitar a quantidade de leads que vai passar para a próxima etapa a cada minuto. Então, o número máximo de liberações por minuto é 100 leads. No caso de e-mails, você não precisa utilizar a stage de aquecimento. O nosso sistema CellFlux faz automaticamente a parte de aquecimento do domínio. Então, você não precisa se preocupar se o seu e-mail cair no spam, não é por falta de aquecimento. Nosso sistema já faz automaticamente para você. Você consegue ver o processo de aquecimento do seu e-mail clicando em domínio. Em cima do seu domínio vai estar aparecendo ali laranjinha, o ícone, tá? Significa que o seu seu domínio está em aquecimento. Também vai aparecer ao lado a quantidade de disparos que ele está fazendo por minuto. Então, essa a gente utiliza mais para WhatsApp, para evitar bloqueios de WhatsApp e bloqueios de chip, certo? Então, neste caso, nós também temos os tipos de disparos, que é ligação, SMS, WhatsApp e e-mail. A ligação, você pode subir o seu arquivo de áudio. Os arquivos de áudio que nós recomendamos é o MP3 e o OGG, tá? Esses formatos são os mais recomendados. Nós temos as mesmas opções das demais stages e algumas dúvidas principais, tá? Aqui nas configurações avançadas você tem a opção para testar a automação em todas as stages relacionadas a disparos, tá? Para ver se está tudo ok com o áudio, se você conseguiu receber, se está tudo programado certinho. Você consegue tirar as principais dúvidas aqui. Qual o tempo máximo que o áudio pode ter e quais os formatos suportados, aqui os formatos recomendados, e o máximo 28 segundos de duração. O que acontece quando a chamada não é atendida? Então, nestes casos, se for por falha e o lead não atendeu, então tocou e não atendeu, esse valor é estornado para o seu saldo, certo? Nos casos especiais que podem dar a ligação como sucesso, tá? Pode acontecer, por exemplo, de o telefone do lead estar fora da área da cobertura ou a operadora não encontrar o contato, tá? Então, a operadora ela pode sim interromper essa ligação e o seu lead não receber e contar como sucesso, porque o nosso sistema enviou a ligação, mas a operadora barrou, entre aspas. Então, a gente também tem aqui informações sobre as regras LGPD. Então, é uma lei geral de proteção de dados, é uma responsabilidade sua comunicar para o lead que se ele quiser parar de receber as ligações no futuro, ele deve clicar na tecla 0 durante a chamada e ele será removido da lista de ligações. Certo? Então, a ligação, você precisa subir o seu áudio
certo? Então, você vai nos arquivos, seleciona ali e pode testar a sua automação. Nós temos a stage de SMS. Aqui você pode programar o seu texto direto aqui, ele pode ter no máximo 140 caracteres, e você não pode utilizar caracteres especiais no SMS, tá? Dentro dele, nós também temos algumas opções de escritas automáticas. Por exemplo, se você quiser utilizar nome, você precisa utilizar a escrita automática da mesma forma que está ali em cima. Você pode copiar e colar dali de cima se quiser também. Neste caso, vai o nome do seu lead. Se você utilizar o e-mail, vai o e-mail do seu lead. Esse a gente utiliza geralmente para confirmar o e-mail. Por exemplo, por favor, confirme se este é o seu e-mail e você manda essa escrita automática. O telefone do lead da mesma forma. Boleto, vai o link para o boleto. Neste caso, o link para o boleto vai direto para o boleto que o lead gerou. O Pix vai para o link do código. E seriam essas as escritas automáticas. Aqui também tem a mesma mensagem sobre a lei, né, de proteção de dados. Caso o lead queira se desinscrever, ele precisa responder sair e aí ele vai se desinscrever dos disparos de SMS. Nós temos o WhatsApp. Aqui você consegue programar mensagens e arquivos. Então, se você quiser, por exemplo, subir um áudio, esse áudio ele também precisa ser formato MP3 ou OGG e ele vai subir como áudio de WhatsApp, não vai aparecer para o lead como áudio encaminhado, tá? Vai aparecer um áudio como se você tivesse gravado mesmo. Aqui a mesma forma, tá? Escritas automáticas funcionam da mesma forma. Essas escritas referente a boleto e Pix funcionam para as plataformas de vendas que temos integração nativa, tá? Verifique se a sua plataforma tem integração nativa com o seu fluxo. Aqui é a mesma coisa, você tem a opção de clicar para testar a automação. Sempre verifique nas campanhas de disparos de WhatsApp se o dispositivo está ativo, conectado. Nós temos também depois um outro tutorial em que a gente vai explicar certinho a etapa de cada fluxo, tá? Mas aqui é mais geral mesmo. Os cuidados que você precisa ter para fazer um disparo de WhatsApp, por exemplo, verificar se seu dispositivo está conectado e vinculado à campanha. Aqui, por exemplo, você pode selecionar um dispositivo exclusivo para essa campanha, caso você queira que essa campanha dispare somente de um dispositivo, ou de mais de um, caso você queira acelerar os seus disparos. O nosso sistema envia 2 disparos de WhatsApp por minuto. Se você quiser acelerar, você pode colocar outro dispositivo. Nosso sistema envia dessa forma para o WhatsApp para evitar bloqueios de número e de WhatsApp. Aqui você consegue configurar um intervalo de tempo para os seus disparos, tá? O WhatsApp ele tem essa função para que você não precise utilizar o timer e também para que você consiga fazer um controle maior dos disparos. Por exemplo, meu chip é novo e eu estou utilizando o aquecimento, mas está demorando muito para enviar os disparos. O que eu posso fazer? Você pode programar aqui um horário que envie no máximo 500 disparos. Dessa forma, você minimiza os riscos para bloqueio. Você também pode testar a automação e aqui também nós temos algumas dicas de como você evita bloqueios, qual a velocidade dos disparos, como eu já relatei, 2 por minuto, o dispositivo exclusivo, que é quando você seleciona um específico para aquela campanha. Como montar a sua mensagem, ela é em blocos. Por exemplo, se você quiser que toda mensagem saia em um bloco só, você pode deixar em um bloco só, mas você pode adicionar um bloco de mensagem para as mensagens irem separadamente, pode mover elas ou excluir. E pode também inserir arquivos. Aqui você decide a ordem que quer que eles fiquem, tá? Os formatos de arquivos suportados, nós temos aqui tamanho máximo de 10 MB e as regras também da mesma forma para se desinscrever dos disparos, seu lead tem que escrever sair. E o e-mail é relacionado ao seu domínio, tá? Aqui você seleciona se você quer o modelo básico, que seria basicamente a mesma coisa da mensagem, escritas automáticas, onde você consegue selecionar a sua caixa postal que fará os disparos e o assunto do e-mail. Também consegue adicionar blocos de texto, imagem ou botão e consegue também testar a automação.
O e-mail, ele tem no rodapé dele um botão para o lead se desinscrever. Ele vem como uma palavra linkada. Então, é bem pequeno, mas o lead consegue clicar ali para se desinscrever dos disparos. Vai ser uma frase em azul clicável. Se você quiser desinscrever seus disparos, clique aqui, tá? Depois o lead ele vai ser marcado caso ele se desinscreva dos disparos. Pode também clicar para testar a automação. Temos algumas dicas aqui para melhorar a sua entregabilidade e também para evitar de seu e-mail cair no spam. E justamente o aquecimento, né? O aquecimento, ele ocorre até 250 mil e-mails enviados. Depois disso, os 250 mil e-mails, depois que forem enviados, seu domínio ele é retirado automaticamente desse limitador, tá? Então, você consegue ter mais detalhes aqui e na aba de domínio. Então, nós também temos o e-mail avançado. Como eu já selecionei o e-mail básico, vou puxar uma nova stage aqui e vai aparecer a opção para clicar em e-mail avançado. Aqui as funções de cima são iguais, você também pode duplicar, assim como no e-mail básico, qualquer stage tem essa opção de duplicar. Então, ele vai duplicar a etapa. Aqui você seleciona o seu domínio, também tem a opção de agendar data e hora limite. Aqui seria o assunto do e-mail, né? O título, as escritas automáticas também. E aqui, quando você clicar para editar o seu e-mail, vai abrir um campo para você editar com mais detalhes. Então, você vai conseguir editar o título, o texto, você vai conseguir adicionar outros blocos, botão, imagem, HTML. Você consegue editar com mais detalhes este e-mail avançado. Então, nós também temos a opção lidos. Caso você queira dar sequência somente àqueles que leram os e-mails. Por exemplo, eu quero programar aqui um disparo de e-mail. E eu vou tirar aqui para a gente conseguir ver melhor, que somente os leads que leram os e-mails deem sequência. Então, a gente conecta aqui. Então, somente quem leu vai dar sequência, vai dar continuidade no fluxo. Nós temos também essas duas opções. Nessas stages aqui, você consegue criar uma tag para que o lead receba ou mesmo tirar uma tag do lead. Por exemplo, neste caso aqui, a gente tem programado que o lead vai receber um e-mail e se ele ler, por exemplo, né, é uma condição, ele vai receber a tag que eu colocar nessa stage. Então, aqui, clicando em cima, você cria a tag ou você seleciona uma já criada. Então, o lead vai passar por esse fluxo, ele vai receber a tag. Ou, se eu quiser remover uma tag que o lead tenha, eu posso utilizar esta stage aqui. Nós temos também as condições, você pode estar utilizando, que é como o lidos, né? No caso, o lidos é uma condição, neste caso aqui o lead só vai dar continuidade se ler o e-mail. O sucesso, da mesma forma. Ele filtra para dar continuidade no fluxo apenas leads que obtiveram status de sucesso na etapa anterior. O sucesso é nada mais do que receber de fato o disparo. E falha, da mesma forma. Né? Caso ele não tenha recebido ou tenha dado um problema, por exemplo, o e-mail inexistente ou o número inexistente. Para você ver o motivo da falha, você consegue vir aqui, eventos, em qualquer stage de disparo, filtrar por falhas, e do lado de um evento vai aparecer o botão detalhes, onde você consegue ver o motivo da falha, certo? Nós temos também a stage de webhook. Neste caso aqui, ela permite mandar dados como nome, e-mail e telefone do lead para outra plataforma. Basta você colocar o link do destino neste campo aqui. E nós temos a caixa de texto também, onde eu mostrei fora do fluxo, né? Então, quando você programar aqui a sua sequência, deixa eu colocar aqui na nossa campanha, você colocou
tag de entrada, o timer e a sequência, você também pode colocar uma tag de saída. Nós temos um tutorial específico sobre isso. Eu recomendo que você dê uma olhada sobre outras regras extras do fluxo, mas basicamente essas são as principais funções do fluxo.